Olá, começando o nosso ponto de vista, não é? Sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, tradição do debate político, não é? E do comentário, da observação, não é? Em cima dos temas importantes para a cidade, para a região metropolitana e para o país, né? E nesses momentos de crise sanitária, né? Situações que envolvem o planeta todo, né? O combate ao coronavírus está aí rolando por todo o planeta, de cabo a rabo, de norte a sul, né? Nos países asiáticos me parece que a situação já mais controlada, enfim, né? E agora aqui para a Europa Central, América Latina, América do Norte, enfim, a situação evoluindo e causando enorme preocupação para todos nós, né? Reunião ontem entre os prefeitos aqui da região metropolitana, entre os secretários de saúde, vamos abordar tudo isso e lamentar, não é, a primeira morte confirmada hoje no Brasil, um homem de 62 anos, que tinha já alguns problemas de saúde, né, entre eles diabetes, hipertensão, né, e também o problema da próstata aumentado, não é? Enfim, primeira vítima fatal, primeiro brasileiro que acaba falecendo por conta desse vírus e me parece que daqui para frente, agora eu acho que lamentavelmente será dado o start aí para que as pessoas se conscientizem um pouco mais, né? Os alunos e as pessoas que estão fazendo home office, que não estamos em férias, né? É uma estratégia para evitar aí o contingente pelas ruas, pelas avenidas, pelo transporte público, enfim, né? E pelos próprios locais de trabalho. Assunto para a gente discutir e debater, lembrando que de segunda a sexta também, a partir das 8 da noite, você pode conferir a nossa reprise, sempre aqui na Santa Cecília TV. Presença importante hoje do secretário de Saúde aqui de Santos, Fábio Ferraz, que obviamente vai trazer aí uma série de informações importantes, né, e atualizar a situação aqui na cidade, com certeza também aqui pela região. Prazer recebê-lo, secretário, tudo bem? Boa tarde. Vamos indo, né? Apesar dos pesares, estamos aqui. Né? Uma satisfação estar aqui com você novamente, Boturão, Santana, Aldo, em especial todos os telespectadores. É claro que numa situação não das mais confortáveis, né? Realmente estamos aí no início de um processo que tende a ser muito difícil para as próximas semanas, ao menos, aqui na nossa região, né? É verdade, só iniciando essa nossa conversa, Boturão, nós não temos, até o presente momento, e quando eu digo o presente momento, agora é assim, 17 de março, 14 horas, mais ou menos 13h30, né? 13h30. Porque as coisas agora são muito mutáveis, muito dinâmicas, muito rápidas. Até o presente momento não temos nenhum caso confirmado de coronavírus na nossa cidade e na nossa região. Ontem nós descartamos mais 7 casos, 7 laudos que chegaram do IAL, do Instituto Adolfo Lutz, muito bom. E nós temos aí já o total de 21 pessoas que nós descartamos a hipótese realmente, munidos do laudo do IAL, da presença do vírus. Agora, nós temos outros 23 suspeitos. Então, olha que coisa interessante, né? A gente ontem descartou 7, mas já entraram mais 10. Então, essa vai ser a dinâmica daqui para frente. Mas, de forma bem prática e objetiva. Lamentando, fazendo coro aqui, a essa vítima, né? Nesse exato momento, eu estava no carro vindo para cá, o secretário de Estado está em rede conversando aí com as pessoas, explicando, falando um pouco mais sobre esse tema, mas tivemos aí, lamentavelmente, realmente uma vítima fatal na cidade de São Paulo, né? Esse homem de 62 anos, e os detalhes estão sendo colocados nesse momento. Mas na cidade nós não temos a circulação do vírus, pelo menos por enquanto. Mas, por outro lado, muito provavelmente essa situação se alterará e por essa razão nós já estamos trabalhando nesse tema há pouco mais de 30 dias, né? Já capacitamos servidores, intensificamos protocolos, mas agora realmente tivemos aí algumas ações mais enfáticas, lideradas pelos nossos prefeitos da região, prefeito Paulo Alexandre, que é o presidente do Condesb, juntamente com os demais 8 prefeitos, ontem tomaram algumas decisões, essas decisões mais firmes, que trazem aí, digamos, reflexos imediatos na vida cotidiana das pessoas, de boa parte das pessoas, e vamos conversar, vamos debater sobre esse tema aqui durante o programa hoje. Muito bem, obrigado ao secretário Fábio Ferraz. Aldo Neto, também antenado aí com essa situação toda, participa com a gente aqui do Ponto de Vista. E aí, Aldo? Tudo bem, Edgar, Marco,
Fábio, aos amigos de produção, principalmente nosso público telespectador. Veja, a cada 10 anos a gente vive com uma doença diferente. Se eu lembrar dos anos 80 para cá, foi surgimento de AIDS, foi surgimento de H1N1, de gripe suína e agora o Covid-26, né? Eu queria... Covid-19, né? 19. Isso, desculpe. É tanto número que a gente se confunde, né? 19 a 26. Mas eu queria usar um pequeno trecho de uma poesia de Arnaldo Antunes, que diz o seguinte: peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia. Rancor, cricicose, sei lá o nome disso, cachumba, disenteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Olha, o que eu quero dizer com isso? Explicar para o público telespectador, porque senão o Aldo está lendo música do Titãs, o programa não botou, não, ele deve estar louco, Goiaba, não estou. Estou dizendo que a humanidade sempre enfrenta esse tipo de coisa e sempre prospera. E por que prospera? Porque, talvez diferente das outras raças, a gente tem um senso, a gente deveria ter um senso mais comum de coletividade. Então, o que eu peço para o nosso público telespectador, e o Fábio vai entender o que eu estou querendo dizer, é: busquem a orientação dos profissionais da área que estão aí espalhados na internet em 1 milhão de vídeos, 999 zilhões de orientações. Preservem as pessoas que você ama, principalmente os grupos de risco. Sigam as orientações a risco para a gente passar também pelo coronavírus, como nós passamos por tudo isso que a gente passa todo dia, né? É só isso que eu peço a todos, e eu quero aqui, de pronto, elogiar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, porque pela primeira vez eu vi o Condesb trabalhar, desde 94, e de forma uníssona. Juntou todos os prefeitos, encarou um problema de saúde pública, sabe, a gente faz crítica quando tem que fazer crítica, mas tem que elogiar quando tem que elogiar. Isso é uma atitude, uma postura correta de homem público, não só dele, como de todos os prefeitos da região. Então, parabéns a eles a isso e, por favor, pessoal, vamos se inteirar e vamos obedecer o que diz as autoridades públicas de saúde. Marcos Santana na ponta, conferindo as redes sociais, as informações que vão surgindo por aí, não é? A sua participação conosco e, claro, as nossas transmissões aqui do Ponto de Vista. Pois não, Santana? Desejar que tudo esteja bem, da melhor maneira possível. E uma informação adicional: o coordenador do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, Dr. Davi Wipp, deu uma informação adicional sobre esse caso fatal. É um caso de contaminação comunitária, que significa que essa pessoa de 62 anos, ela contraiu a doença em território nacional, não tem nenhum histórico de viagem. É um motivo a mais para ficarmos preocupados, para mantermos alertas e tomar todas as medidas que as autoridades de saúde estão dando para evitar a propagação dessa doença, que é muito grave. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite, né? Para você que está na reprise, mais do que nunca, não é? O programa acaba às 14h30 até a reprise, que começa às 8 da noite. Novos números vão surgir, novos casos vão aparecer, não é? E vai haver, sem dúvida nenhuma, um crescimento muito grande de casos do coronavírus no Brasil. O que impacta muito, né, Fábio, quando a gente vem acompanhando aí os sanitaristas, infectologistas, né? 2 vezes já muito próximas, esteve aqui conosco o Marcos Caseiro explicando a situação, é a velocidade, a rapidez com que o vírus vai se multiplicando, né? É verdade. Olha, o doutor Caseiro, inclusive, ontem ele participou da reunião do Condesb e também nós instituímos um comitê municipal, né? Até só rapidinho falar um pouquinho esse comitê municipal. Na verdade, o que nós reunimos? As principais não, as secretarias, de certa forma, mais
aderentes ao tema, do ponto de vista municipal. Evidente, o nosso pessoal da saúde, da vigilância, os representantes das principais unidades hospitalares públicas da cidade, então o pessoal da Santa Casa, Beneficência Portuguesa, Guilherme Álvaro, o Hospital dos Estivadores, enfim. E também a sociedade civil, de forma muito clara representada, não só pelo Conselho Municipal de Saúde, mas com os principais vetores econômicos. Então, o CDL, Convention Bureau, Associação Comercial, a Anvisa, a Codesp, pessoal do... Enfim, todos os segmentos econômicos, os principais segmentos econômicos estabelecidos na cidade, para que a gente possa também trocar informações e se fazer muito claro. A representação também importante da classe médica, das instituições privadas. E o que eu queria dizer aqui? O que o Caseiro tem, e a gente já tem conversado, eu venho conversando com ele há muito tempo, e me parece que é um consenso aí entre a classe dos profissionais que realmente estão atuando mais no tema. Nós teremos um número, e esse é um número-chave aqui, ó, 0,1%. Tá? Esse é o número, digamos, ápice, que é o número que foi encontrado no epicentro da crise inicial, que é aquela região chinesa. 0,1% das populações daquela região, lamentavelmente, contraíram o vírus. Muito bem. Desse 0,1%, cerca de 10% a 15% dessas pessoas, desse 0,1%, terão a necessidade de internação hospitalar, sobretudo por dificuldades respiratórias, ou seja, se farão necessário o estímulo respiratório. Então, teremos aí que ter essas unidades preparadas para receber essa população. Então, vamos trazer para a nossa realidade local, rapidinho, fazer conta aqui, bem simples. 0,1% de 1.900.000, arredondando os números, a gente está falando de cerca de 1.900 pessoas. 2.000 pessoas, pronto. Pois bem, 10% a 15% desse número, a gente está falando de cerca de 200, não mais de 250 pessoas, que necessariamente precisarão aí de leito hospitalar. 250 pessoas precisarão de leito hospitalar. Essa aproximadamente, esse seria o número, projeção, em cima de um planejamento técnico, respaldado tecnicamente. Só para se ter uma ideia, mas e a Itália? A Itália tem 0,03% da população italiana no todo, o número é alto de pessoas contaminadas, mas significa 0,03% da população italiana, ou seja, não chegou nem no 0,1% da China. Então, a gente pode imaginar que sim, que esse 0,1% é algo aceitável, respaldado tecnicamente, e é nesse número que a gente está utilizando como um critério de margem. Então, mas, Fábio, a gente tem, se necessário for, esses 250 leitos aqui na região? Pois bem. Então, o que nós precisamos? Tem um número internacional também, que é o seguinte, 2,4 leitos a cada grupo de UTI adulto para cada 10 mil pessoas. Seria um número razoável para a gente conseguir atender, inclusive, essa crise. O que nós temos hoje na Baixada? Incluindo as unidades privadas, a gente chega nesses 2,4. Se a gente falar só de SUS, a gente está na casa de 1 leito para cada 10 mil pessoas, que seria o recomendável pela OMS em situação normal. Então, a gente estaria nessa recomendação. Portanto, o que nós percebemos? Claro que a rede privada vai ter uma participação importantíssima nesse tema, muito importante, mas é importante sim que a gente tenha maior disponibilidade de leitos SUS, portanto, leitos de natureza pública, para atender a população no todo. Então, nesse sentido, já na primeira decisão, após o plano de contingenciamento, após a reunião que foi realizada, as ações concretas que os prefeitos tomaram, que já são de amplo conhecimento, a gente pode até falar um pouquinho mais delas, mas os prefeitos também nos determinaram, para nós, secretários municipais, que nos debruçássemos ainda ontem sobre uma proposta de um plano de contingência. E nós fizemos isso, já devolvemos esse trabalho ao prefeito Paulo Alexandre, que é o presidente do Condesb, e o prefeito Paulo Alexandre já enviou, no finalzinho dessa manhã, para o gabinete do Ministro da Saúde e para o gabinete do secretário de Saúde, as principais necessidades que nós temos, seguindo um planejamento preventivo de ações aqui na região. E a nossa perspectiva é que nós tenhamos aí 90 leitos de UTI colocados à disposição para serem utilizados especificamente nesse tema. Então, onde estariam esses leitos? Cubatão, no Hospital Municipal, 10 leitos, Itanhaém, lá no Regional de Itanhaém, que é estadual, Irmanduça, em Praia Grande, 20 leitos. Aqui no Estivadores, a nossa ideia
é utilizar o 9º pavimento dos chuvadores, a gente fazer ali internação de UTI. No Guilherme Álvaro, também o pessoal, Guilherme Álvaro teria aí mais 20 leitos de UTI. Hospital de São Vicente, Hospital Municipal, e o Hospital Olavo de Moura, lá em São Vicente também, com leitos de clínica médica. Bom, o resultado isso disso está na aqui... dependência do Ministério ou isso já está Isso aqui é o seguinte, nós temos à disposição? Nós temos a condição de instalar esses leitos relativamente rapidamente. Essa é a assertiva que nós temos. Nós precisamos de custeio. Então, já estamos preparados para iniciar essas instalações, mas precisamos sim de apoio do Estado e do apoio da União, para que a gente possa ter realmente esses leitos consolidados aqui na cidade, na região num todo, né? O governo federal já anunciou um plano de contingenciamento na ordem de 5 bilhões de reais e a ideia é que a gente tenha realmente uma parte desses recursos sendo aplicados aqui na Baixada. Um dos principais argumentos que nós temos, é um argumento que eu acho que é bastante relevante, é a nossa preocupação, e essa nossa preocupação muito grande, os prefeitos, os secretários, em todas as demais autoridades, pela circunstância clara, objetiva e inequívoca. Nós temos, em relação a outras regiões do país, um acúmulo, uma população idosa bastante significativa. Aqui em Santos, por exemplo, mais de 20% da nossa população é idosa. E são os idosos que nós temos que ter uma cautela ainda Fábio, maior nesse cenário de crise. Você antecipou um tema que eu gostaria de abordar, que realmente a parcela de idosos na nossa cidade é muito grande, supera muito a média nacional. E essa vítima fatal tinha 62 anos e uma boa parte da população da nossa cidade também é nessa faixa etária, com o adicional de que muitas pessoas têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, as pessoas perdem massa muscular, a imunidade diminui bastante, quer dizer, essas pessoas têm uma vulnerabilidade muito maior do que os jovens e as crianças. Então eu queria saber, os secretários de saúde, os prefeitos, quais são as ações específicas para, o importante, conscientizar essa população para evitar que esse coronavírus ele se alastre de um modo implacável aqui na nossa região. É isso aí, Santana. Então, a preocupação é com o público em geral, mas ainda mais específica com os nossos idosos, nós temos essa população. Primeira recomendação, realmente, o pessoal idoso, o pessoal com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de idade, nesse momento, por favor, fique em casa. Esse é o nosso pedido. Realmente, evite estar em locais públicos, evite passeios, evite até shopping centers. Eu sei que o pessoal, a economia nesse momento vai ter uma reflação, infelizmente, mas evitem locais que tenham grande circulação de pessoas, em especial as pessoas idosas. Em Santos, nós estamos com um plano mais estratégico. Nós já temos as pulseiras que nós chamamos de telehelper. Quem é isso? É uma empresa que trabalha conosco. Nós já temos 250 idosos, Santana, que nós entregamos essa pulseira, tem lá um dispositivo que a pessoa aciona esse idoso, necessariamente pelo protocolo atual, ele tem que ser sozinho, ele tem que ser uma pessoa que more sozinha. Em resumo, é isso. Todos os pacientes com características mais severas, com questões mais delicadas, e principalmente os idosos, em Santos receberão essa pulseira, que tem inclusive um botão de pânico. Ou seja, se a pessoa tiver alguma dificuldade maior, a gente vai ter uma possibilidade de resgate mais rápido para ela. E também teremos esses produtos, a pulseira já está à disposição, já está contrato assinado, está tudo certo, a gente já tem ela à disposição. Já tem algum tempo já isso. Né? Isso, mas é que nós aditamos agora, aumentamos o contrato, ó, nós tínhamos 250 pulseiras, agora eu já tenho 250 a mais à disposição, independente das que já estão usando. Então essas já estão à nossa disposição, a gente já consegue acionar. Nós vamos adquirir também, isso faz parte também dessa relação que nós passamos, equipamento de oxímetros, né? Ou seja, para que a gente possa fazer o acompanhamento da evolução respiratória desses pacientes, muitas vezes até sem precisar deslocar a equipe e principalmente sem fazer com que a pessoa venha para uma unidade de saúde. Então a ideia é que a gente disponibilize a pulseira, a telehelper e um equipamento de oxímetro para a pessoa poder fazer o seu acompanhamento e seu monitoramento. E aí as nossas equipes entrando em contato e aí sim, no caso de alguma complicação a mais, nós sermos céleres, nós sermos rápidos em deslocar essas pessoas, aí sim, para uma dessas unidades de tratamento intensivo. Essa é a nossa, de forma geral, aqui de forma ampla, o planejamento para atender as pessoas que mais precisarem, e em especial, Santana, os nossos idosos. O intervalo, já a gente volta para continuar a conversa aqui com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. Já.
Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, o tema é o coronavírus em Santos, claro, na região metropolitana, né? Não temos nenhum caso confirmado na Baixada Santista ainda. Está conosco o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, o Aldo Neto e o Marco Santana, né? Bom, já registramos aqui a morte de uma pessoa em São Paulo, um homem de 62 anos, Sim. E o prefeito Bruno Covas decretou estado de emergência na cidade, né? Há quem diga que se fosse feito no estado de São Paulo, agora uma série de críticas, chovem críticas, né? É claro que os especialistas na saúde colocam a visão deles, né? Evidentemente, né? Que muito dificilmente você pode transformar isso em realidade assim da noite para o dia. O Fábio sabe disso, claro. Mas dizem que se o Estado de São Paulo, se o governo do Estado tivesse tomado outras medidas, enfim, tivesse fechado o Estado e tal, né? Como aconteceu lá na região de Wuhan, né? Na China. Engenheiro de obra pronta. Na verdade, não é engenheiro de obra pronta, né? O especialista na área, né, tem essa linha de conduta. Agora, como transformar isso em realidade, né, é muito difícil. Então, há os ataques constantes ao governo do Estado, que toma medidas atrasadas, ao presidente da Presidência da República, ao governo federal, que não acreditou de começo, essa história toda, enfim, né? Até a Janaína Pascoal pedindo o impeachment, né, do presidente da República ontem na Assembleia Legislativa e do próprio governador do Estado, João Dória, né? Não cansado, ela já fez impeachment de uma, agora acho que ela quer fazer impeachment de mais dois, né? Não só do Bolsonaro. Mas o Ives Gandra Ela não está de tudo também, errado, O né? Ives Gandra também pedindo a interdição do presidente da República? porque ele Ives Gandra não bate e o bem. Reale Júnior, né? Miguel Reale. Miguel Reale Júnior. Não está de tudo errado, né, Lia? Mas eu acho que a gente tem que... Isso entre as coisas importantes, é o menos importante nesse momento. Não que não seja importante. O momento é que as medidas sejam tomadas e que a população respeite, né, essas medidas. As pessoas não estão de folga, Eu queria... não estão de férias, né? As pessoas estão Mas- num regime de contenção e de combate Mas a aí, esse vírus a gente- perigoso. é preciso a gente ponderar um monte de coisa, né? Tem escola, as crianças precisam estudar e não estão indo estudar, como é que vão lidar com isso? As famílias tinham programação de férias que vão ter que reprogramar por causa disso, as pessoas precisam entender isso. Né? Tem E jeito. principalmente, o Fábio tocou num ponto, que eu quero fazer uma pergunta difícil para ele, que eu acho que eu sei que ele não vai ter a resposta, mas eu tenho que fazer a pergunta. O mundo está na situação de reclusão. As pessoas estão reclusas, as pessoas até com medo da desinformação, porque a rede social é muito bom, mas a rede social gera muita desinformação, porque as pessoas acreditam muito nas coisas que recebem, e às vezes as coisas que recebem não têm a fonte correta. Vai levar ao mundo parar. O que é o mundo parar? Nós já paramos permissivamente, corretamente as escolas, mas é parar a economia, parar tudo. As pessoas não vão ter dinheiro para honrar seus compromissos, porque não vão ter trabalho. Os empregadores não vão ter dinheiro para honrar o compromisso com o trabalhador. E o que me causa preocupação, que é o que eu ia te perguntar, existe algum protocolo, tem algum histórico de situações semelhantes no passado? Não sei quanto tempo vai precisar existir essa reclusão, essa parada geral em tudo, esse recuo na ação humana, na atividade no país, para a gente estar seguro a voltar a viver normal? A conclusão digamos, que é evidente que vai ser demonstrada de forma empírica, ou seja, na prática, né? É que a gente terá 4 meses de crise. Então, pode fazer a conta aí, abril, maio, junho, julho, né? Com uma elevação dos casos, essa é a tendência, e após, digamos, chegarmos num ápice dessa elevação, um início de um declive. Cabe a nós, a sociedade no todo, é claro, o poder público é um indutor da sociedade, mas a sociedade inteira precisa participar com medidas de prevenção claras, não só na nossa individualidade, né, com a higienização constante do nosso corpo, principalmente das mãos, mas ter essas práticas instituídas no nosso dia a dia e medidas coletivas, realmente evitando aglomeração de pessoas. E o poder público, evidente, fazendo também a sua parte, a sua responsabilidade, que eu penso que aqui na Baixada nós temos aí já os protocolos adequadamente sendo seguidos. Depende de nós, sociedade, de quanto que será esse ápice. Esse é o fato. Se esse ápice será mais severo
CCAP será menos severo. Mas a expectativa técnica são aí de 4 meses de crise. O que, do ponto de vista econômico, entrando um pouco nessa relação econômica, é muita coisa, sem dúvida. É muito difícil, né? Há segmentos econômicos que realmente terão aí muitas dificuldades, né? Até talvez aí os fornecedores de insumos hospitalares, insumos que trabalham nessa área, sejam uma das poucas cadeias econômicas que realmente não vão sofrer bastante com esse momento de crise que nós muito provavelmente teremos instituídos no país. Mais 4 meses. E aí eu gostei bastante aqui, não só por ser fã do Titãs, mas pela lembrança do Aldo, o pulso da pulsa, né? Então, cabe a nós como sociedade, claro, termos as medidas, trabalharmos com essa realidade, enfim, enfrentarmos essa realidade, mas não deixar a peteca cair, não colocar a cabeça para baixo e tentar realmente, com as restrições impostas, levar a vida, né? Diga, Santana. O secretário, o presidente da França, ele disse no pronunciamento da nação de que o país está em guerra, né? E numa guerra, se figura mais em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. E nessa guerra contra o coronavírus não é diferente, né? Muitas pessoas, ou inadvertidamente, ou por má fé mesmo, começam a espalhar notícias falsas, né? Eu recebi no WhatsApp, por exemplo, gente receitando tomar chá de limão com água quente, chá de limão, que vai curar o coronavírus. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, dizendo que é tudo uma bobagem, que coronavírus, só você rezar, você vai ficar imune à doença. E aí por aí vai. Então, uma série de fake news estão sendo disseminadas aí, e aproveitando que as pessoas já estão com muito medo, fiquem cada vez mais apavoradas, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma das principais ferramentas do poder público e da sociedade de modo geral é a informação de qualidade. Então, eu queria saber do senhor quais são os esforços que não só a Prefeitura de Santos, mas todas as prefeituras da região, o próprio governo do Estado, o governo federal, estão implementando para reforçar essa informação de qualidade. Por exemplo, o Jair Bolsonaro utilizou disparos em massa pelo WhatsApp na campanha eleitoral para disseminar fake news. Será que não seria o caso, por exemplo, os poderes públicos disseminarem informações de qualidade em grupos de WhatsApp, criar um website especial, intensificar campanhas no jornal, no rádio, na televisão, na internet, criar um portal específico para dar informações de qualidade? Olha, o chá que o Santana colocou aí, o chá com limão, não cura de jeito nenhum, tá certo? Não vai resolver absolutamente nada. Nem a tosse. As orações, dependendo da sua fé, não é? E das correntes que sejam feitas, eu acho que a fé é sempre importante, sempre ajuda. Sem dúvida. Agora, o cara que fala para você não seguir o que está sendo pregado pelas autoridades de saúde, municipais, estaduais e federais, e ficar só na oração, esse aí é um enganador, porque é mentira, né? Em lugares sérios, né? Igrejas sérias, locais espíritas sérios, enfim, né? Com pessoas conscienciosas, né? A gente sabe que isso não é verdade. A preservação do corpo sempre está ali na mesma prioridade do que o lado espiritual, tá certo? Então, Antes do Fábio falar não é nessa coisa de Satanás. Não é coisa de Satanás, como o Edir Macedo colocou no vídeo, né? Evidentemente que ele está chateado, porque os cultos vão obrigatoriamente ser diminuídos, né? Se não forem suspensos, né? E evidentemente que a arrecadação lá da igreja vai cair bastante, né? Isso é indiscutível. Antes do Fábio responder, já que você já falou e você tocou nesse tema, eu ontem assisti um filme que é evangélico, mas eu gosto. Eu não sou evangélico, mas eu assisti porque eu gosto. Eu já tinha assistido. Chama Desafiando os Gigantes. Tem uma passagem desse filme que vale especificamente, tem tudo a ver com o que o Boturão está dizendo. O cara encontra um cara que fala com ele uma passagem de Deus, um pastor. Ele fala: olha, você acha que Deus mandou você falar isso para mim? Ele fala: acho. Porque eu tenho rezado, eu tenho buscado ele, mas eu não tenho visto a presença dele, a resposta. Aí esse pastor virou e falou assim: olha, teve 2 homens que oravam a Deus pela chuva. Um foi lá, plantou e arou seu campo, o outro não se mexeu. Quem confiou na presença de Deus? O homem que foi lá arou seu campo. Então, se a informação está aí, é para se seguir. Não dá para deixar tudo na mão dele, sozinho ele não resolve. Diga, Fábio Ferraz. Não, mas eu penso o seguinte: primeiro, eu concordo aqui com essa afirmação do Santana, e sobretudo quando ele traz aí essa
Na verdade, a afirmação do nosso presidente francês lá, né? Então, de fato, estamos numa guerra, uma guerra de saúde pública, Claro. né? E como as grandes guerras, e todas as grandes guerras, a comunicação é uma das principais armas de guerra, é uma das principais. E nós temos aí, digamos, o lado positivo e o lado negativo da mesma história. Isso aqui que todo mundo tem no bolso, todo mundo carrega, cada um com o seu modelo de preferência, do ponto de vista, primeiro, de saúde pública, por favor, higienizem isso aqui também, gente. Álcool em gel no aparelho celular, isso aqui transmite doença também, viu? Muito importante, realmente, esse é um primeiro ponto de alerta, manter higienizado também os aparelhos celulares. Quase que a totalidade da população adulta tem aparelhos celulares. Então, principalmente se você compartilha ele. Exato. Então, por favor, manter a higienização. Mas, segundo, fazer o bom uso dele. Buscar, primeiro, comunicação confiável, redes de comunicação, como aqui o Sistema TV Santa Cecília, o Sistema Santa Cecília de Comunicação, sérios, competentes, formais, onde os profissionais têm responsabilidade naquilo que eles falam, ou seja, a gente sabe quem é. Então, buscar as informações nos meios de comunicações formais, aos vídeos, as mensagens, muitas vezes, a maioria delas apócrifas, ou mesmo que assinadas com assinaturas inverídicas, disseminam inverdades de todo gênero. Outro dia eu vi um vídeo, me mandaram, um cidadão que se autodenominou como químico autodidata, aquele eu achei fantástico. Meu nome é João da Silva, sou químico autodidata e eu queria desqualificar o álcool em gel, porque o álcool em gel não funciona. Então, assim, vamos ter cautela, vamos olhar as informações oficiais. E a imprensa, talvez junto com os profissionais de saúde, numa situação dessa, são, digamos, os principais atores realmente para que a gente possa diminuir os efeitos dessa batalha que nós teremos muito provavelmente daqui para frente. Ou seja, ter os profissionais de saúde trabalhando de forma correta, com condições corretas, e a imprensa e os meios de comunicação, os profissionais de comunicação, comunicando a população também de forma correta. Mas as pessoas precisam ficar atentas, as pessoas precisam ficar, digamos, a parte das pessoas dar atenção para quem merece atenção, que são os meios de comunicação formais. Perfeito. Bom, a gente ouviu aí durante o final de semana, né, as principais emissoras de rede do Brasil colocando programas jornalísticos no ar, com especialistas, né, participando, enfim. E um dos detalhes importantes, uma pesquisadora, pneumologista da Fiocruz, dizendo o seguinte: cancele a sua festa de aniversário. Cancele. Você vai levar para sua casa 50, 60 pessoas, né, num espaço que caberiam 60, 70, 80 pessoas, você vai levar 60, tudo bem, não vai estar hiperlotada a casa, mas vai ter muita gente próximo uma das outras, enfim, todo mundo respirando o mesmo ar, cumprimentos, aquela coisa toda, né? É um dos detalhes. Aí vejam lá, estou aqui com a Folha de São Paulo, o presidente da República voltou a afirmar nesta terça-feira, hoje portanto, que existe uma histeria em relação à crise do coronavírus e disse que fará uma festinha tradicional para celebrar os 65 anos. Ele faz aniversário neste sábado. Especialistas em saúde recomendam evitar aglomerações e reduzir o contato social para fazer frente à crise sanitária. Mas a Janaína já disse tudo. O que ele foi fazer naqueles eventos esse final de semana? Faço 65 anos daqui a 4 dias. Vai ter uma festinha tradicional aqui. Edgar, até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. Mas eu quero pedir para você e para os meus amigos, companheiros jornalistas. Não façam isso. Não deem voz aos imbecis. Mas ele é o presidente da República. Ele é o presidente da República. Não deem voz quando ele fala uma besteira dessa que vai prejudicar a nação. Ao contrário. E faz o quê? O que você quer que faça, então? Toma, a República não deixa vai a ser mais Janaína ouvida. Pascoal tomar as providências dela. Isso aí não ajuda. Olha, essa eu tenho que falar aqui, você me desculpe, até porque eu tenho uma coincidência, eu também faço aniversário no dia 21 de março, no mesmo dia parabéns que o nosso antecipado. presidente da República. Obrigado pelos parabéns antecipados, mas eu queria comunicar aos meus amigos. Mas não vai ter festinha, não, né? Queria comunicar aos meus amigos que esse ano não teremos nenhum tipo de confraternização, zero. Quem quiser me mandar parabéns pode mandar uma mensagem, pode fazer uma ligação.
mas Comemora não vamos ter depois, no nada. segundo semestre. Não Segundo tem problema. semestre, se Deus quiser. Vai um sábado tomar um chopinho com os comemora aí amigos. Eu não. aniversário. E realmente, eu não posso deixar de afirmar, mas infelizmente o presidente Jair Bolsonaro, não acho que seja o caso, sinceramente não acho que seja o caso, para um processo de impeachment. Não vejo dessa forma. Mas ele realmente prestou um grande desserviço à nação no último sábado. Mais um, quer dizer, né? E está realmente, ao dizer que vai fazer uma festa de aniversário, portanto, estimular os seus simpatizantes a continuarem tendo eventos sociais dessa natureza, ele presta um enorme desserviço, mas um enorme desserviço. Gente, não façam reuniões, não façam Mas, festas, Fábio, se a não gente é o está numa momento guerra, disso. se a gente está numa guerra, o presidente da República está jogando para o inimigo O capitão. ou não? Realmente, O senhor acabou de falar, estamos numa guerra, como diz o presidente da França, né? Se nós estamos numa guerra, o presidente está jogando a favor do inimigo? É isso que eu estou entendendo? tem umas questões que eu acho importantes, né, Boturão? Como a gente comentou, né? Infelizmente, perdemos uma pessoa vítima do coronavírus, um senhor, na tarde de hoje. Quem estava prestando informações agora sobre o tema são as autoridades de saúde. Seria importante questionar o presidente da República, né? Que não seja algum dos canais que ele responda, né? Porque alguns veículos de imprensa ele não responde. Mas questionar, presidente, e aí, Fábio, perdemos um brasileiro. Como é que a gente faz? Eu vou reforçar o que eu pedi para você e questionamento. para os meus colegas de profissão, que o Marco ficou bravo. Eu vou reforçar e eu vou usar uma frase do presidente da República. Ele não é médico. Ele não é especialista em médico, nem é gestor. Já que tem o posto de piranga da economia, ouça o ministro da Saúde. Que não vi falar besteira. Mas o Aldo... Ele está incomodado com a popularidade que o Mas em ministro da termos Saúde adquiriu concretos, agora. em termos práticos, ele fez um grande desserviço. Além de ser um péssimo exemplo, do ponto de vista prático, o Jair Bolsonaro é uma bomba relógio ambulante. Porque apesar dele dizer que o exame dele deu negativo, 14 pessoas que participaram da comitiva dele nos Estados Unidos ou que tiveram contato com ele deram resultado positivo para o coronavírus. Né? O secretário de imprensa dele, o publicitário dele, o prefeito de Miami, 3 seguranças, por aí vai. A lista é imensa, chegam a 14 pessoas. E no domingo, ele saiu do Palácio do Planalto a pretexto de cumprimentar os seus simpatizantes. O Jornal Estado de São Paulo fez a contabilidade, ele cumprimentou diretamente 272 pessoas. Abraçou, tirou foto, beijou, pegou no celular e assim por diante. Quer dizer, então, esse tipo de coisa a gente não pode achar que é normal. Ele é o exemplo, além de ele ser uma figura pública, de ser o chefe máximo da nação, do ponto de vista prático, ele pode transmitir a doença. Ele passou uma mensagem completamente equivocada. Tem um monte de loucos por aí que dizem que o coronavírus é uma besteira, que é uma invenção, que você não pega e tal. O índice de mortalidade é realmente muito baixo. Mas a proliferação, a velocidade, como a gente começou a conversa aqui com o Fábio, é muito grande. Imagine um sujeito que é prestador de serviço, trabalha PJ, essa coisa toda. E depende do trabalho dele do dia a dia. Se o cara é infectado, mesmo que ele esteja com sintomas leves, ele obrigatoriamente tem que ficar em casa. E o protocolo diz 15 dias, 2 semanas. Quer dizer, o cara vai perder 2 semanas de trabalho. Né? Fora essa projeção toda econômica, não é? Que a gente sabe que vai ter um refreamento enorme. Não dá para viver no que o presidente quer. Aqui nós não vivemos na sociedade do Hakuna Matata. Isso é um dado que eu acho bastante relevante. O Boturão, ele traz uma informação correta. De fato, o coeficiente, a mortalidade, ela vai orbitar em 2 a 3 pessoas que estejam aí, de fato, 2 a 3%, perdão, de pessoas infectadas. De 100 você vai ter 2 ou 3 óbitos. Perfeito, exatamente. Só que eu gostaria de chamar a atenção. Em pessoas acima de 60 anos, esse número aumenta, né? Chegando em pessoas acima de 80 anos em quase 15%. O dado oficial é de 14,8%. Portanto, quando a gente já fala de mais de 14% nas pessoas acima de 80 anos, a gente realmente volta a dizer a nossa grande preocupação, sobretudo com a população idosa. Então, realmente, são números que nos deixam muito preocupados e não dá realmente, gente, para a gente minimizar o tema. Como a gente já falou, né, alguns desconfortos e, sobretudo, perdas do ponto de vista econômico, muito provavelmente acontecerão agora, a partir de agora, portanto, com as
ações aí que o poder público vem propondo, ou seja, de realmente algumas restrições de circulação das pessoas, mas se faz absoluto e completamente necessário que a gente tome essas medidas. Né? E a gente está falando de estatística, 1%, 2%, 15%, isso aí é para o dado oficial global. Agora, para uma família, um drama familiar, 100%, se perde um ente querido, é 100% de perda. Então, esse tipo de coisa, nós temos que ter consciência, nunca esquecer isso da mente. É inacreditável o presidente da República do Brasil. Pode você que está aí achar que eu estou falando, porque não sei o quê, que bibibi, bobobó, enviar seu e-mail, ficar bravo. Tudo bem. Você acha que essa atitude do presidente da República é uma atitude correta? Ele está desfazendo de todas as orientações do Ministério da Saúde nomeado por ele, né? O ministro Mandetta e o time de assessores, me parece um time de pessoas competentes, o Fábio pode confirmar aqui ou me desmentir, mas parece que não vai me desmentir. Eu acho que são pessoas que estão atuando muito bem, né, nessa crise. Fora os especialistas todos, né, os infectologistas todos, uma figura do porte, né, do peso do Davi Wipp, por exemplo, né? E a gente tem que fazer mais um intervalo, né? Como a gente é democrático aqui, como eu falei a respeito das passeatas que foram convocadas pelo governo contra o Congresso, contra antidemocráticas, né, no último final de semana, eu vou também falar aqui de um outro movimento que está surgindo aqui, são Vozes da Janela contra Bolsonaro. Dia 18 de março, quarta-feira, às 8h30 da noite, o pessoal pedindo para que as pessoas se manifestem do basta o hashtag Fora Bolsonaro, manifeste-se da sua janela. Então, está marcado para dia 18 de março. Não farei isso, já vou dizer de antemão, não serei um deles, né, me manifestar dessa forma. Como também não iria na passeata no final de semana, nem na outra passeata. Acho que o governo não está aí para convocar passeata, o governo está aí para governar, não é? Para trabalhar pelo bem dos brasileiros, né? Os resultados são pífios na área econômica, lamentavelmente, né? A gente sabe disso. Mas como a gente aqui atua e abre espaço para os dois lados, então falamos na semana passada das manifestações pró-Bolsonaro, agora a gente também fala sobre a convocação de manifestações contra o presidente Bolsonaro. Intervalo, já a gente volta. Muito bem, a gente sabe que, todos nós sabemos, né, que Santos é uma cidade portuária, como o Guarujá também, né? Há uma preocupação muito grande em cima desse assunto. Acho que o Marcos Santana queria levantar aí com o secretário, né? O que é que está sendo feito a respeito da questão portuária, né, Santana? Eu registrar as participações aqui da Silvana Souza, manda um abraço para todos, Marco Prieto. Outro para ela. Ele também diz parabéns ao secretário pelas ações tomadas. O Alexandre Paiva também mandou um abraço aqui. O Marcos César Brito, e ele pergunta sobre em relação às ações que estão sendo tomadas no Porto, que ele não está vendo nada acontecer no Porto de Santos. Só para reforçar também, ontem a empresa MSC, ela não cancelou, na verdade, um cruzeiro marítimo que tem mais de 500 pessoas a bordo, pessoas confinadas num ambiente ali, uma boa parte delas pessoas da terceira idade, que vão parar em outros portos, inclusive parece que no Rio de Janeiro, onde também tem casos da doença ali. Quer dizer, a empresa ignorou completamente os apelos aí das principais autoridades de saúde e manteve esse cruzeiro em nome do seu equilíbrio financeiro. Então, eu queria saber... Seguindo a orientação do presidente da República, que disse que é uma histeria, um absurdo, como é que vai interromper cruzeiros marítimos, enfim, né? A MSC seguiu a orientação do presidente. Está errado, é muito importante, né, Fábio? Tem gente até que defenda que se interrompa completamente as atividades do porto, que seria uma coisa até insensata, né? Então, eu queria saber do senhor quais são as medidas em relação ao Porto de Santos. Bom, primeiro, só queria fazer um rápido registro, realmente, a nossa interpretação da atividade, da atuação do Ministério da Saúde nesse cenário, desde o início dessa crise, é uma análise positiva, né? Em especial na liderança do ministro Mandetta. Eu acho que as medidas que têm que ser tomadas vêm sendo tomadas e o governo federal, em âmbito do Ministério da Saúde, tem se mostrado bastante atuante no tema. E o que é importante, né? Aqui o nosso porto, a gente precisa sempre lembrar isso, é de responsabilidade federal. Passou da atividade do porto, a Secretaria de Saúde sequer tem a responsabilidade de vigilância sanitária. A responsabilidade, é da Anvisa. Então, a partir da atuação do porto, entrou na área portuária, a Anvisa é responsável
evidente, fazendo o compartilhamento da gestão portuária com a própria CODESP, que faz a gestão do porto num todo. Secretaria de Saúde, bem como o órgão estadual, o CVE, o Centro de Vigilância Epidemiológica, são órgãos acessórios, ou seja, em cima de medidas que a Anvisa requeira, nós atuamos. Então, a Anvisa não tem um corpo operacional forte aqui na cidade. Não há. Os técnicos aqui são muito dedicados, mas não são em quantidade significativa. Então, eventualmente, com alguma constância, nos pede apoio de médicos, de enfermeiros, técnicos e também apoio de equipamentos para que a gente possa atuar. Há uma determinação clara da Anvisa em âmbito federal de suspensão da atividade dos cruzeiros marítimos. E o que a gente percebeu foi uma desconsideração dessa decisão. Aqui é bem simples a nossa visão, respaldada pelo nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A decisão do governo federal, se não for cumprida, nós, município, que não temos essa competência de olhar pelo porto, buscaremos socorro no Poder Judiciário para fazer a decisão ser cumprida. Ah, claro. Essa tem que ser assim mesmo. será a nossa orientação. Nós não temos, eu não tenho condição, com o meu pessoal da vigilância hoje, fazer qualquer tipo de ação no porto. Não posso, não é minha responsabilidade, não é a responsabilidade do nosso time. Mas mediante uma autorização, uma determinação judicial, esse quadro pode mudar. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos Mas sim. você tem braço para fazer isso, se for preciso? Sim, sem dúvida. Nós temos essa condição operacional de fazê-lo. Agora, nós não temos essa responsabilidade direta. Eu quero também aqui deixar claro, por outro lado, a Anvisa local, nós mantemos uma boa relação com a Anvisa local e a gente percebe uma dedicação, de certa forma, até bastante significativa dos profissionais. Tivemos aí já alguns casos suspeitos, fomos notificados, casos suspeitos de coronavírus, de tripulantes em navios, fomos notificados, apoiamos a Anvisa, ainda bem, nenhum desses casos foi confirmado. Agora, até recentemente, um alemão que também estava aqui conosco em Santos também, já tivemos esse caso como um caso que seguiu aí os protocolos e devemos ter aí os encaminhamentos devidos, ou seja, a gente trabalha conjuntamente. Agora, o que não é possível é que a gente tenha descumprimento de determinações em âmbito federal aqui no nosso porto. Isso a gente não vai aceitar e não vai pactuar. E a gente espera, sim, que a Anvisa seja bastante rigorosa com os operadores portuários, com as empresas que têm aqui a operação acontecendo, que não dá pouco dinheiro no nosso porto, para que sejam intensificadas as ações sanitárias, ou seja, limpeza, álcool em gel, EPI para os nossos trabalhadores. Ontem a gente estava com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Portuários. O pessoal do sindicato demonstrou uma preocupação muito grande com os nossos trabalhadores portuários, preocupação essa que nós também compartilhamos, e a gente realmente espera que haja investimento desses operadores para que realmente possa, em algum momento, e até algum momento, ter a continuação da atividade portuária acontecendo. Se essas ações não se mostrarem totalmente, resolutivas, a Prefeitura, volto a dizer, irá socorrer do Poder Judiciário para ter ações mais drásticas, independente dos órgãos responsáveis pela atividade portuária. Só quero traduzir o que o Fábio falou. Se continuar tendo cruzeiro, a Prefeitura vai para o Judiciário para parar. Parabéns, Prefeitura, pela decisão. E como é que faz com relação a isso? Porque o presidente da República, acabei de falar aqui, né? O presidente da República defende a continuação dos cruzeiros, que é uma histeria coletiva no país, que não é para ele. Aliás, ele queria tentar um contato, ou deve ter feito contato, não sei, com a CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol, para que a CBF ele fez depois que fizesse anunciou. uma revisão, né? Ele fizesse fez uma revisão depois que do anúncio de suspensão dos jogos, da Copa do Brasil, né? Dos torneios de júniores, aquela coisa toda, as categorias de base e tal, né? Eu não sei se ele que andou ligando para as federações também para não suspender os jogos do Campeonato Paulista. Aliás, esse vírus é corintiano, viu, Aldo? Porque o Corinthians está à beira do rebaixamento. Só pode. Aí pararam o campeonato para tentar salvar. É um vírus marginal, salvar lá o time do Lula, viu? Mas eu Ficou lamentável. Mas O Corinthians saiu da Libertadores antes disso, já prevendo que caiu fora da Libertadores. Fora da Libertadores. Foi inteligente. E tem uma brincadeira aí também, só para não perder esse clima, que o Corinthians também aí agora vão suspender o Campeonato Paulista para o Corinthians não cair, né? Mas agora, o presidente Trump poderia dar alguns conselhos para o presidente Bolsonaro, né, que são amigos, né? Porque lá nos Estados Unidos o presidente Trump ídolo, suspendeu, perdão, desculpe, ele não suspendeu, né? Mas as ligas esportivas
a Liga de Basquete, as demais ligas que são bastante relevantes lá nos Estados Unidos foram todas suspensas. Não só e lá, ainda no mundo, né? ações importantes, né? Como, por exemplo, o bloqueio de alguns voos europeus, enfim. Parece que é uma preocupação muito grande nos Estados Unidos. A Euro foi cancelada já, Pois bem, né? e o nosso presidente, E a Copa América também. que é muito amigo do presidente Trump, né? Então, de repente, ele podia ouvir alguns conselhos, porque realmente a gente precisa ter essas medidas colocadas, e isso é muito sério, de forma muito contundentes em nosso país e aqui na região a gente já vem se empenhando para fazê-las. Agora, uma coisa que preocupa muito também é a procura exagerada e desnecessária aos equipamentos de saúde, né? O secretário tem percebido aí movimentação acima do normal nas UPAs, policlínicas? Como é que está essa situação? Olha, nada que nos chame atenção ainda, ou seja, não tivemos aí um número significativo de aumento de pessoas com a suspeita aí do coronavírus. De forma bem clara, gente, é muito importante a gente poder falar um pouquinho disso. Suspeita de coronavírus. Há de se ter dois temas postos de forma muito clara. Febre e dificuldade respiratória, de alguma forma. Gripe, ou enfim, alguma dificuldade de natureza respiratória. Os dois temas têm que estar associados. Aí, de fato, a pessoa pode se configurar, estar aí no que a gente pode entender como um caso suspeito. E Esse aí, é o caso para procurar o posto de saúde? Sim, pronto-socorro, em especial com febre mais significativa, febre alta. Aí realmente é 39, bastante recomendável. por aí. É bastante recomendável que procure uma das nossas unidades, inclusive as nossas policlínicas, tudo bem? Isso é importante. Nós temos 32 policlínicas espalhadas pela cidade, não há necessidade das pessoas procurarem as unidades de pronto atendimento, as UPAs. As pessoas podem procurar as policlínicas, nosso time está preparado para poder dar esse receptivo. Muito bem. Pois não, Aldo Neto? Algum questionamento aí para o secretário ainda não? Não quero dar um questionamento, eu quero fazer uma informação que acho que é importante. Eu julgo o Fábio o melhor secretário de saúde de Santos desde Davi Capistrano. E ele não é médico. E por que eu julgo isso? Porque saúde se faz com gestão. Ele está falando das policlínicas com razão, e o prefeito Paulo Alexandre foi o prefeito que mais inaugurou policlínica. Não é inaugurar a policlínica, abrir, botar a placa, botar policlínica em prédio próprio, patrimônio da cidade, não ficar pagando aluguel para os outros por preços absurdos. E está inaugurando novas UPAs, tem novos contratos. Isso é uma coisa que tem me preocupado, Fábio, e que não tem a ver com o coronavírus, mas tem a ver com a sua gestão, é a licitação da OS aí, da UPA da Zona Leste, que parece que venceu uma OS que tem sérios problemas aí, inclusive judiciais. Isso já está sacramentado? Pode ter alguma reviravolta? Como é que está essa situação? Olha, de fato, nós temos aí a UPA da Zona Leste, né, que é um equipamento muito... Estamos todos muito ansiosos pela inauguração. A UPA está sendo finalizado, o prédio. Nossa previsão agora já é em abril. Espero eu que a gente tenha condição de iniciar as atividades. Isso é bastante importante, porque a inauguração muito provavelmente não terá. Aliás, nesse dia 21 de março, agora nesse sábado, só volto na UPA já, mas a gente vai fazer uma inauguração do nosso novo Ambesp, né, que é um prédio fantástico, um ambulatório de especialidades realmente num outro patamar que nós temos. Não terá inauguração, não terá nenhum tipo de ato festivo para tal, mas a expectativa concreta, no dia 23, segunda-feira, iniciam as atividades do novo ambulatório de especialidades. Então, não terá nenhum tipo de celebração, porque o momento não permite e não é nem razoável que se faça, mas dia 23, segunda-feira, começam as atividades do novo Ambesp aqui na rua Manuel Torinho, nesse prédio que foi entregue, inclusive, pela Fundação Lusíada à Prefeitura para que a gente possa fazer a utilização dele. E a UPA, a previsão é que a gente tenha o início das atividades em abril. E seguimos aí o que era previsto, fizemos um processo, um chamamento público, tiveram 7 instituições que participaram do processo e nós tivemos êxito. Uma dessas instituições acabou apresentando a proposta mais satisfatória e ganhou o processo de chamamento público. Seria questionável uma conduta talvez temerária se a Prefeitura de alguma forma intervesse pró ou contra qualquer um dos concorrentes. Isso não é possível, né? A gente aqui, processo de chamamento público, processo de licitação, são de livre concorrência entre os participantes. O
que eu posso dizer? De fato, não adianta a gente não trabalhar com os fatos, né? A instituição vencedora do processo se chama ProSaúde, é uma instituição, sim, que teve problemas em outras localidades, problemas importantes, problemas sérios, em especial... Em Cubatão? No Rio de Janeiro. Em Cubatão, eu não digo nem que foram problemas de natureza ética, talvez aí problemas contratuais, mas em outras localidades, sim. Houveram, a gente sabe, temos essa notícia, renovações dos quadros diretivos dessa associação, e assim o que é o seguinte, gente, para falar de forma bem clara, bem direta, o que a gente pensa. Para ter alguma confusão, algum rolo, algum desvio, tem que dois combinarem. Isso é fato. Aqui da nossa parte, as pessoas podem ter certeza que as coisas vão ser sempre corretas. Se por um acaso tiver alguma instituição que tem algum vínculo formal conosco e pense de forma diferente, essa sim não servirá para transacionar com o Poder Público Municipal, transacionar com a Prefeitura de Santos. O que nós esperamos é que a gente realmente tenha uma instituição que faça um bom trabalho, que como a gente percebe, por exemplo, no Hospital dos Estivadores, onde a gente tem uma organização social que trabalha com excelência e que possa prestar um serviço à população. Qualquer ponto fora dessa curva, a gente vai tomar as decisões que provavelmente afastem as instituições. Mas, importante, chamamento público, nós não temos como intervir. A gente seguirá dessa forma. Quinta-feira tem uma nova reunião? Prefeitos e secretários, só secretários? Quinta-feira, 9h30, prefeitos e secretários com CONDESB. Na quarta-feira, às 14 horas, somente secretários. Também é uma espécie de reunião preparatória entre nós, secretários municipais da região, juntamente com a DRS, ou seja, o pessoal do Estado. E sim, quinta-feira, aí sim, reunião mais deliberativa, 9h30 da manhã, com a presença dos prefeitos. Muito bem, eu não tenho procuração aqui do Marcelo Teixeira, nem do Marcelo Teixeira Filho, nem do nosso Marcos, que é o coordenador aqui da TV Santa Cecília, não é? Mas, evidentemente, câmeras e microfones da emissora abertos para a Secretaria de Saúde da cidade, para o CONDESB, não é? Se você me permitir... Para informações importantes durante 24 horas por dia. Se quiser ir certo? hoje no Esporte por Esporte, por favor. Eu acho que a gente tem que levar a informação para a população, além do nosso programa de debate político. Com certeza, né? Toda a equipe de jornalismo aqui da emissora à disposição das informações, como disse o secretário. Informação é tudo, né? É o que realmente importa, e aqui a informação é de qualidade. Ponto de vista aberto, né? Qualquer novidade, qualquer informação, qualquer pedido repentino de participação aqui do secretário, né? Do prefeito da cidade, que é o presidente do CONDESB, enfim, para que a gente informe da melhor maneira possível a população da Baixada Santista a respeito da evolução do coronavírus, que virá, a gente sabe disso, né? Os casos vão acabar sendo identificados também aqui, a gente espera que seja o mínimo possível e que não ocorra como hoje em São Paulo, a primeira vítima fatal, sem dúvida nenhuma. Para isso é preciso seguir à risca, né, as determinações dos profissionais de saúde, né, da Secretaria de Saúde aqui de Santos, as secretarias de saúde de todas as cidades aqui da região. Agradeço ao Fábio Ferraz, participação importante sempre conosco, o Aldo Neto, o Marcos Santana, que está sempre com a gente aqui. Ponto de vista de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Valeu, obrigado, gente. Tchau.